pessoal, vamos para as nossas orientações de hoje? Então, dia 6 de agosto, quinta-feira, nós vamos para uma atividade de língua portuguesa que está na página 7 e 8 da apostila do Aprender Sempre que vocês receberam. Vamos lá? Então, no finalzinho da página 7, tem a atividade 4, treinando a síntese dos textos de divulgação científica. Ontem nós já trabalhamos com os textos de divulgação científica e hoje nós vamos trabalhar de novo e conhecer um pouquinho mais do mico-leão da cara preta. Você já ouviu falar dele? Então, você vai pensar, você vai lembrar desse animal. Será que você já ouviu falar, já viu ele em algum lugar ou não? Depois vai para a página 8 e aí você vai ler algumas informações que esse texto científico está dando para você. Então, depois de ler, depois da leitura, selecione as seguintes informações. Olhem as informações que vão selecionar do texto. Se necessário, volte ao texto, sempre, viu, pessoal? Características do mico-leão da cara preta. Então, vocês vão voltar no texto de divulgação científica e vão grifar e depois vão escrever aqui quais são as características desse animal. E depois, os motivos da ameaça de extinção. No texto está dizendo por que esse animal está sendo ameaçado de extinção. E aqui embaixo, para complementar o conhecimento de vocês, para quem tiver curiosidade, tem dois sites, duas indicações de sites aqui, ó. Um site vai falar sobre os animais em extinção e o outro site vai falar sobre o Projeto Tamar, que cuida das tartarugas. Muito interessante os sites, se vocês quiserem entrar. Então, agora nós vamos para as atividades de matemática lá no EMAI. Pessoal, a atividade do EMAI está aqui, ó, na página 48. Vou mostrar a tabelinha aqui e depois eu vou mostrar na tela de vocês os anexos que vocês precisarão recortar e montar. Hoje vocês vão precisar de tesoura e cola, combinado? Monte as figuras espaciais com os moldes que você recortou do anexo, então você ainda vai recortar. Depois que você tiver os moldes e tiver montado todos e formado figuras espaciais, figuras tridimensionais, você vai voltar aqui nessa tabelinha e vai classificar quais são corpos redondos, quais são prismas e quais são pirâmides. Combinado? Mas antes de completar essa tabelinha, nós vamos precisar ir lá para os anexos. E aí eu vou mostrar na tela de vocês. Olha, o primeiro anexo é o cubo. Veja que são os anexos da atividade 6.6. Todos os anexos que aparecer 3, atividade 6.6, é para recortar hoje e fazer hoje. Combinado? Primeiro é o cubo. Então, vocês vão recortar com muito cuidado o cubo. Em volta dele, nas linhas pontilhadas, vocês vão dobrar. E nessas linhazinhas mais azulzinhas aqui, mais cinzas, vocês vão colar. Tem uma legenda aqui para ajudar vocês. Depois do cubo, vocês vão para o prisma de base quadrada. Então, guardem os nomes, tá bom? Não joguem fora as folhas depois que vocês recortarem, porque vocês vão precisar desses nomes. Olha, eu já sei que essa figura aqui que eu vou montar é um prisma de base quadrada. Então, ele vai entrar onde lá na tabelinha? Na fileira, na coluna do prisma. Essa figura tridimensional, ela também pode ser chamada bloco retangular ou paralelepípedo. Vai recortar, montar. Depois nós vamos para o prisma de base triangular. Veja que já tem o nome aqui. Eu já sei que ela é lá na casinha do prisma, na página 48. Depois, nós vamos para o prisma de base pentagonal. Recortar, colar e montar. Prisma de base hexagonal. Lembra que eu disse para vocês no começo do ano, quando o Brasil quer ser 6 vezes campeão, então ele é hexacampeão. Por isso que hexagonal quer dizer que é uma forma geométrica com 6 lados. Mesma coisa no pentagonal, no de cima. O pentagonal quer dizer que tem 5 lados. Quando o Brasil foi pentacampeão, ele tinha ganhado 5 vezes. Lembra que a gente conversou sobre isso no começo do ano? E depois nós vamos começar as pirâmides.
Olha lá, pirâmide de base triangular. Então, essa não é prisma e nem corpo redondo, é uma pirâmide. Pirâmide de base quadrada. Então, vocês vão recortar e montar também. Pirâmide de base pentagonal. Lembra do penta, que tem 5 lados? Então, só que esse não é prisma, é uma pirâmide. Pirâmide de base hexagonal. E, por último, o cone. Ah, não, tem mais um, gente, que é o cilindro. E aí vocês vão perceber, o cilindro, depois de montado, ele é um prisma? Ele é uma pirâmide? Ou ele é um corpo redondo? E o cone? O cone será que é um prisma, uma pirâmide ou um corpo redondo? Então, vocês vão classificar essas figuras geométricas lá no quadro. Gente, chegando aqui no cilindro, ó, acabou, tá bom? A atividade 4 não é para hoje, então vocês vão ter uma tarde aí de recorte e colagem. Faça bem bonito, depois guardem, porque nós vamos continuar usando essas figuras geométricas aí que vocês montaram. Combinado? Um beijão e até amanhã.